deputado José Medeiros questionou durante a audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados juristas que estavam defendendo o ativismo judicial. O deputado apontou a absoluta ausência de representatividade dos ministros de cortes superiores e, especialmente, a ausência de controle dos atos desses ministros. O deputado lembrou: "Eu ainda estava no Senado quando um dos ministros do STF deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e disse: o papel do Supremo Tribunal Federal é contramajoritário, é iluminista e representativo." Naquela época, ainda recebíamos nos departamentos os jornais em papel. Eu li aquilo lá uma vez, 2 vezes, risquei, olhei de novo e falei: isso está muito complicado de engolir. E resolvi fazer um pronunciamento. Na época, eu disse: ministro, nós precisamos refletir sobre a sua entrevista. O papel do Supremo não é representativo. O senhor não pode querer colocar mais prerrogativas para o Supremo que ele não tem, porque isso começa a desequilibrar. E daqui uns dias nós vamos ter um bocado de deputado e de senador dentro do STF, ou um bocado de vereador, como seja, e vamos começar a ter uma arena política dentro do STF. E isso não é bom para a sociedade. Eu até admiro sua vontade de tratar temas políticos, de ter essa representatividade. Então vamos fazer o seguinte: na época da eleição, o senhor abandona o STF, põe uma botina e vai para os bairros pedir voto. E daí o senhor adquire essa representatividade. Medeiros explicou a responsabilidade da representação popular e explicou que os representantes eleitos passam pelo crivo popular periodicamente. O deputado disse: o papel representativo é um papel muito perigoso, de muita responsabilidade. Não à toa é feito para, de 4 em 4 anos, a sociedade regular se esse sujeito deve ficar ou não, dado o perigo da representatividade, dados os arroubos. E tem gente que fica aqui 30 anos, tem gente que não consegue ficar nem os 4 anos. Ele comparou. E o que é que acontece? De repente, nós temos 11 pessoas como que saindo da caixa e dizendo: eu posso tratar de qualquer tema. E aí começam a tratar de qualquer tema. Isso traz um perigo pelo seguinte: não existe quem controle aquele poder. O deputado apontou que o controle não existe porque as pessoas estão com medo e alertou sobre a corrupção da lei. Ele disse: é a corrupção da lei e a corrupção da lei pela falsa filantropia. A maioria das decisões que saem do eixo querem fazer bem para uma coisa ou preocupada com um assunto ou com outro. É assim. Eu estou decidindo assim, mas é porque é uma coisa maior. Eu vou caçar os seus direitos individuais, mas é porque isso justifica. Então, eu caço os seus direitos individuais, eu caço do outro, e daqui a pouco ninguém tem direito. Encerro dizendo que nós estamos num momento muito perigoso em que corre o risco do tecido social se esgarçar. E ele começou a se esgarçar, não foi agora, mas em 2013. Dizem: polarização, isso é fruto de erros do judiciário, de erros do legislativo, de erros do executivo. Mas não justifica um poder dizer: eu vou salvar o Brasil, e sair matando cada um individualmente que ele acha ser perigoso para a democracia. Então, prende e arrebenta. Medeiros alertou: nós estamos num momento extremamente grave da República em que esta comissão passa tardes e manhãs discutindo um projeto que passa pelas outras comissões, vai para o plenário, vai para o Senado vota, e aí entra alguém aqui, sem representação política nenhuma, de partido que tem uma pessoa, e um ministro no plantão anula todo o trabalho do Congresso. Isso não pode estar certo.
Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 29 meses, jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Quero cumprimentar todos os nossos palestrantes, agradecer pela presença, parabenizar o presidente da comissão por esse debate. Eu creio que nós estamos precisando muito falar sobre esse tema. É uma coisa que não começou agora, de repente aflorou e as pessoas começam a dizer, meio que confundir devido ao caldo político do momento. Eu ainda estava no Senado quando um dos ministros do STF deu uma entrevista na Folha de São Paulo e disse: o poder do Supremo Tribunal, o papel do Supremo Tribunal Federal, ele é contra-majoritário, ele é iluminista e representativo. Naquela época a gente ainda recebia lá nos departamentos os jornais em papel. Eu li aquilo lá uma vez, duas vezes, risquei, olhei de novo e falei, isso está muito complicado de engolir. E resolvi fazer um pronunciamento. Na época eu disse, ministro, nós precisamos refletir sobre sua entrevista. O papel do Supremo não é representativo. O senhor não pode querer colocar mais prerrogativas ao Supremo, prerrogativas das quais ele não tem, porque isso começa a desequilibrar. E daqui a uns dias nós vamos ter um bocado de deputado, um bocado de senadores. Daqui a uns dias nós vamos ter um bocado de deputados e senadores dentro do STF. Ou um bocado de vereador, como é que seja. Vamos começar a ter uma arena política dentro do STF. Isso não é bom para a sociedade. Eu falei, eu até admiro a sua vontade de tratar de temas políticos, de ter essa representatividade, então vamos fazer o seguinte, época da eleição, o senhor abandona o STF, põe uma botina e vai para os bairros pedir voto, e aí o senhor adquire essa representatividade. O papel representativo é um papel muito perigoso, de muita responsabilidade, não à toa é feito para de 4 em 4 anos a sociedade regular se esse sujeito deve ficar ou não, dado o perigo da representatividade. Dados arroubos, e tem gente que fica aqui 30 anos, tem gente que consegue ficar
Não fica nem os 4. Só mais um pouco, presidente. O que acontece? De repente nós temos 11 pessoas que é como se saísse da caixa e falasse, não, eu posso tratar de qualquer tema. E aí começa a tratar de qualquer tema. Isso traz um perigo pelo seguinte, não existe quem controle aquele poder. E não existe porque nós estamos num momento em que todos os outros poderes estão com medo. Essa aqui é a grande verdade. Eu vejo que as pessoas se policiam hoje do mais simples ao senador da República. Se eu falar isso, pode ser que eu me dê mal. Isso é ruim quando a gente passa a ter medo da Suprema Corte. Então tem alguma coisa errada. E a pergunta é, a sociedade precisa de 11 homens controlando ela, ou seja, dando um empurrãozinho nesse futuro social, se a ética deve ir para cá ou para lá? Essa é que é a pergunta que eu faço. E começou só mais um pouquinho, presidente, já. E começou a ter aqui no Brasil uma tipo de corrupção muito perigosa, que eu chamo e não é eu que estou dizendo, Frederic Bastiat há 200 anos já dizia, que é a corrupção da lei. E a corrupção da lei pela falsa filantropia. E maioria das decisões que saem fora do eixo é querendo fazer bem para uma coisa, que ou está preocupado com um assunto, ou preocupado com outro. É assim, eu estou decidindo assim, mas é porque é uma coisa maior. Eu vou caçar os seus direitos individuais, mas é porque isso justifica. Então eu caço os seus direitos individuais, eu caço o do outro, e daqui a pouco ninguém tem direito. E encerro, presidente, dizendo o seguinte, nós estamos num momento muito perigoso, em que corre o risco do tecido social se esgarçar. E ele começou a se esgarçar, não foi agora, foi em 2013. Falar, polarização, isso é fruto de erros do judiciário, erros do legislativo, erro do executivo. Agora, não se justifica um poder falar, eu vou salvar o Brasil e sair matando cada um individualmente que ele acha que esse é perigoso para a democracia. Então, arrebenta, prende e arrebenta. E aí o seguinte, ontem eu vi alguém dizendo, olha, o ministro tal tem tanta influência que o Lula que coloca as barbas de molho. Qualquer hora dessa que ele quiser, ele tira o Lula. Nós chegamos a esse ponto sim. Hoje a nossa corte, ela põe e tira quem quer. Isso é um perigo. Isso é um perigo e acho bem colocadas as palavras do ministro ou do nosso palestrante Pedro, mas eu acho que elas servem mais para quando nós estamos num céu de brigadeiro. Eu não vejo que estamos num céu de brigadeiro. Nós estamos num momento extremamente grave da República. Nós estamos num momento extremamente grave da República em que essa comissão passa tardes, manhãs discutindo um projeto, passa nas outras comissões, vai para o plenário, vai para o Senado vota, aí alguém aqui, sem representação política nenhuma, um partido que tem uma pessoa, entra e um ministro no plantão anula todo o trabalho do Congresso. Isso não pode estar certo. Muito obrigado.